prazer enorme estar aqui, principalmente para comemorar e celebrar os 50 anos do programa de pós-graduação em Medicina Endocrinologia. A Mônica está aqui e participou do comitê, Flávia foi coordenadora comigo durante um tempo, eu como vice, né, tentando ajudar a Flávia no preenchimento do parecer Sucupira. Agora, Glaicir está no programa, contribuindo com todos os demais orientadores e orientadores. Rodrigo Fortunato, que coordena o programa de Fisiologia, Ciências Biológicas e Fisiologia, que é um programa 7, espero que a endócrino chegue a 7 o mais rápido possível. Vamos trabalhar por isso. Eu, no momento, estou trabalhando mais do lado de lá, mas espero voltar a contribuir também cientificamente e nessa área tão importante que é a pesquisa translacional, não é, Paula? Paula Soares é uma das pesquisadoras que mais contribui nessa área, né, na interação básico-clínica e para que possamos desvendar muitas doenças ainda. Bem, então deixa eu ver se eu consigo passar. Sim. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil e os problemas que o nosso país ainda tem para que ele se desenvolva. Na verdade, houve grande crescimento do Brasil nesse último século, mas que não foi acompanhado do necessário desenvolvimento. Então, se vocês olharem nesse gráfico, aqui tem uma luz laser. Aqui? Então, se vocês olharem aqui, esses são países da OCDE, e a média da OCDE, da geração que hoje está entre 25 e 34 anos, portanto, os mais jovens, é de 47,2% de graduados. Portanto, a educação superior é muito importante, de forma que, nesses países, quase 50% dos jovens é graduada. No Brasil, quando nós pegamos essa mesma faixa etária, os mais jovens, estamos em 23%. Então, não temos nem um quarto das pessoas em torno de 30 anos graduadas no país. Não há país no mundo que se desenvolva sem que haja mais profissionais qualificados. E esse é um grande desafio. Mas, veja, a minha geração era 15%. Então, apenas a elite da elite estudava. E continua sendo assim, porque, na verdade, nós subimos de 15% para 23%, mas muito devido à expansão do ensino à distância no país, sem nenhuma qualidade. Há ensino à distância com qualidade, mas o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, eu não vou mostrar esses dados hoje, foi uma expansão assustadora das matrículas em EAD, uma educação à distância em cursos nos quais não há corpo docente permanente, e há uma relação entre professores e aluno que pode chegar a 1.000 em alguns cursos. Portanto, não são cursos, não há qualificação, não há qualidade, há uma emissão de diplomas quase que automático. Então, muito desse avanço foi por isso. E eu estou falando sobre isso porque nós precisamos aumentar o número de graduados e graduados em cursos bons, para que a pós-graduação siga com bons pós-graduandos. Quem é o melhor pós-graduando? O pós-graduando que foi bem formado. E a formação na educação superior do Brasil, ela acontece com muita qualidade no setor público e em algumas poucas instituições do setor privado, mas nós vimos agora, acabou de sair, né, o resultado do IGC, do Índice Geral de Curso, as notas das instituições e dos cursos, e o que eu estou falando está provado, né? E nós temos, infelizmente, uma pequena proporção ainda dos graduados que são egressos dessas instituições onde há ensino, pesquisa e extensão. Quando nós olhamos doutorado, né, então, nós precisamos aumentar a educação superior, mas quando nós olhamos a pós-graduação, e eu trago só o dado do doutorado, que o mestrado no Brasil é quase que uma jabuticaba brasileira, porque no mundo o mestrado ele existe muito mais
associado aos cursos de graduação, como os estudantes, quando estão na graduação, não há esses bacharelados longos que nós temos aqui. Um bacharelado de 5 anos, por exemplo, que parece ser a regra no Brasil, o estudante já sai, pelo menos, com uma especialidade ou com o título de mestre, dependendo se há ou não um produto. Nós não, nós esperamos um bacharel se formar com 5 anos, depois ele entra no mestrado, depois de uma iniciação científica longa, essa sim, uma jabuticaba brasileira excelente, porque ela forma pessoas altamente qualificadas já após a graduação, com noções muito importantes de geração de conhecimento, formação científica, né, iniciação científica. Apesar da longa iniciação científica, o estudante ingressa no mestrado e tem 24 meses de bolsa. Então, 5 mais 2, 7 anos. De forma que o Brasil forma doutores em torno de 40 anos. É o país que forma doutores mais tardiamente. E eu vou falar um pouco do que a gente vem pensando para a área da saúde e para outras áreas também, lá na CAPES. Então, no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, os doutores se formam em torno de 30 anos, no Brasil, em torno de 40. Por que será? Não é porque nós não precisamos de doutores, nós precisamos de doutores. Então, veja, eu não trouxe o mestrado, porque os dados de mestrado são incomparáveis. Muitas das nossas dissertações de mestrado equivalem a teses de doutorado, na qualidade e na qualidade dos pós-graduandos também. Mas o doutor, né, embora os nossos doutorados sejam longos também, mas é um título mais que se equipara mais ao restante do mundo. Então, em 2018, aqui são os países da OCDE, a média era 1,1% de doutores. E acima está a Austrália, Finlândia, Irlanda, Israel. Não vou seguir, né? O Reino Unido, Dinamarca. Os países que têm maior IDH, os países mais desenvolvidos têm maior número de doutores. E não é coincidência. Quanto mais doutores, mais desenvolvimento científico e tecnológico, mais desenvolvimento socioeconômico. O Brasil está aqui, lanterninha, com 0,2%, e nós escutamos recentemente que havia muitos doutores no Brasil. Está claro que não é verdade, que há muitos doutores. Não há muitos doutores no Brasil. Mas se a gente continuar com essa graduação, que também não se fortalece, vai ser muito difícil ampliar o número de doutores. E agora eu vou, então, falar um pouco mais do perfil do trabalhador brasileiro. Então, quem tem graduação ganha 2,5 vezes mais em termos salariais do que quem não é graduado. Então, se não é por nenhum outro motivo, é para promover mobilidade social. Eu espero que o Brasil caminhe no sentido de não ter tanta diferença salarial e tanta diferença desigualdade social. Mas enquanto essa desigualdade existe, que pelo menos as pessoas tenham acesso e possam terminar a graduação. Bom, e agora eu vou falar da pós-graduação e mais especificamente da CAPES. Porque a CAPES, na verdade, ela foi criada agora há quase 73 anos, é uma história de sucesso, ela foi criada, na verdade, não como uma coordenação, como ela é hoje, uma fundação, ela foi criada originalmente como uma câmara para que os profissionais do Brasil pudessem se qualificar. Nessa época, havia poucas universidades no Brasil, poucos cursos superiores e praticamente inexistia pós-graduação, em 1951. Vejam que a maior parte, então, as pessoas iam estudar no exterior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Na década de 1970, 80% das pessoas com doutorado no país fizeram doutorado na Europa ou nos Estados Unidos, e não aqui. Foi ontem, gente. Aqui eu estou vendo um monte de pesquisadores, a ciência brasileira é comparada com Harvard, né? Com MIT, com Oxford, Cambridge, mas a gente não tem nem 100 anos. Na verdade, a institucionalização da pós-graduação tem menos de 60. Está entrando naquela fase de ser chamada aqui no nosso país de idosa, né? Mas ainda é muito jovem, se comparado com o resto do mundo. Então, nessa época, em 53, esse é o
o Anísio Teixeira, que foi o primeiro presidente, uma das personalidades importantes para a criação da CAPES. No mesmo ano foi criado o CNPq, que é a nossa principal agência de fomento, a CAPES voltada para a formação de pessoal, o CNPq para o fomento à pesquisa, é bom que se diga isso, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para pesquisa, para fomentar a pesquisa, porque há pouco tempo queriam unir as duas agências porque elas eram iguais, elas são complementares, né? O CNPq é muito mais parecido com, por exemplo, na França, o CNRS e outras. Na França tem muitas agências de fomento, e a gente aqui acha que o CNPq é demais, devia unir com a CAP. Não é, né? Tínhamos que ter mais agências de fomento, ainda bem que hoje temos as fundações de amparo à pesquisa estaduais, as FAPES, que fazem com que a pesquisa brasileira seja menor. Mas vejam, no Brasil havia 25 bolsas em 1953, 2 anos depois, 54 bolsas. Agora, em 2023, a CAPES sozinha concede mais de 104 mil bolsas. Eu vou parar porque em 51, CAPES e CNPq são criados. Em 1965, por isso eu disse há quase 60 anos, parecer Sucupira, que nós vamos agora começar a rever, porque muita coisa mudou de 1965 para cá. Nós temos feito planos nacionais de pós-graduação, mas sem rever o parecer Sucupira. E no próprio parecer Sucupira há um questionamento sobre o papel do mestrado e o que seria o nível do mestrado. Nós ficamos esses 60 anos sem parar para pensar, só trabalhando. Então, a gente vai rever agora o parecer Sucupira a partir desse ano. Mas vejam como cresceu, né? O sistema cresceu bastante. E aqui, colocando no mapa brasileiro, em 1970, aqui é o Distrito Federal, a UNB já tinha sido criada, e aqui, Sudeste, Sul. Não havia, um pouquinho aqui, Bahia, né? A Federal da Bahia, Sergipe, Pernambuco, mas vejam, um enorme vazio de pesquisa e, portanto, de desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao longo do tempo, esses 167, menos de 200 programas, eles foram evoluindo, e vejam, hoje o mapa do Brasil é assim. Há regiões ainda de apagamento, mas porque são regiões com muito pouca população também. Tá? Então, aqui é só localização, não é relação de programas por habitantes. Nós fizemos um avanço importante do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A CAPES é a agência responsável por todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, por toda a organização da pós-graduação estrito sensu no Brasil, e paga 75% das bolsas e fomento. Então, é a agência que é responsável pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, não só em termos de avaliação, organização, definição de política, mas também fomento e bolsas. Eu vou mostrar esses dados mais proximamente. Aqui, em 2013, eram 5.574 cursos, 3.528 programas. Aqui o número de mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, doutorados acadêmicos. Aqui os doutorados profissionais já aparecem, e a CAPES hoje vai discutir se nós devemos ou não continuar com essa separação da pós-graduação estrito sensu profissional e acadêmica como está hoje. Essa é uma das missões mais importantes, porque evoluiu muito o profissional, mas nós não sabemos muito bem se da forma correta, como deve ser. Então, olha o que é interessante aqui nessa... Nós tínhamos pouco mais de 90 mil pessoas que ingressavam na pós-graduação, e aí mestrandos e doutorandos, em 2013. Uma década depois, menos de 10% a mais. Se o sistema se expande nessa velocidade, quando será que atingiremos a média da OCDE? Vai levar mais um século. Ou há investimento, ou há uma política definida pelo governo de que nós precisamos de mais doutores, ou nós vamos ficar assim, patinando, como temos patinado
nessas últimas décadas. Por quê? Vejam, 51 é criada a CAPES. Houve avanços, e eu vou mostrar os avanços para vocês. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil foi criado em 1985. Quantas décadas depois? 2 décadas depois do parecer Sucupira. Quer dizer, a nossa pós-graduação, ela cresceu entre 85 e 85, praticamente 65, 80, praticamente sem fomento definido, a não ser pela existência do CNPq, porque não havia sequer um ministério. Daí a importância da CAPES e do CNPq. São agências que independem de ministérios. O CNPq está ligado ao MCTI, a CAPES ao MEC. Outra importância, quando um ministério é afetado, o outro suplanta. E ao longo da nossa história, de 85 para cá, o MCTI foi extinto 3 vezes. A CAPES foi extinta no início da década de 90. Foi extinta. E agora queriam unificar o CNPq também para extinguir. Então, hoje a gente percebe esse movimento de parte do Brasil que quer distanciar o Brasil de um país desenvolvido, ou nós definitivamente não nos desenvolveremos. E a gente vê que grande parte da sociedade apoia esse movimento que fala que há muitos doutores, que há muitos professores, que há muitas universidades, que não há nada disso de muito. E por isso a gente é um país ainda de economia com base extrativista. Passei lá em Minas Gerais ontem, quando eu estava chegando, anteontem, à região de Uberlândia, muita fumaça por causa da retirada do nióbio. Vamos continuar deixando o nióbio embora? Não vamos produzir chip no Brasil, só a China vai poder produzir chip para exportar. Vamos ficar dependentes da importação de respiradores, aparelhos de ressonância, tomógrafos. Vamos continuar assim? Ou vamos? A gente produz avião, não é verdade? Então, quando a gente levou o ITA para o Ceará, no ano passado, eu falei para o brigadeiro assim, vamos levar o ITA para o Ceará, mas vamos fazer lá uma engenharia biomédica. Porque eu queria que, além de avião, a gente produzisse os nossos tomógrafos. Excelente ideia, professora. E em 2030 começa o curso do ITA, com selo ITA, de engenharia biomédica, para que a gente produza os nossos equipamentos, as nossas densitometrias ósseas. E é assim, gente, ou o Brasil avança, ou a gente vai continuar tendo aqui a L'Oréal, mas com grande pesquisa, não aqui. Vamos ter aqui a General Electric? Podemos ter. O que significa essas empresas no Brasil até o momento? Linha de produção. A pesquisa não está aqui, mas a pesquisa tem que estar aqui, porque já há capacidade instalada e, por isso, o projeto, que eu não vou falar hoje, que é o projeto de nova indústria. E nós, que somos da área da saúde, precisamos estar engajados, muito engajados na nova indústria e o novo complexo econômico industrial da saúde. Fernanda está aqui, sabe, né, participa da pesquisa em tuberculose e nós produzimos testes diagnósticos, né? Mas não tem scale-up, não passa para a empresa, não tem a cultura do empreendedorismo. Ou a universidade transfere o conhecimento, ou ela vai acabar sucumbindo e o Brasil continuará sendo explorado. Infelizmente, o nióbio e o lítio também vão embora, o hidrogênio verde também, e assim por diante. Bom, mas eu vou seguir aqui. Agora eu vou correr um pouco mais. São os dados atuais, né, desse sistema, que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Vejam que na região Centro-Oeste há mais de 600 cursos, Nordeste mais de 1.400, Norte mais de 400, apesar da população muito menor, já vemos desenvolvimento na região Norte, Sudeste com mais de 3.000, 3.200, Sul com mais de 1.550, e o Brasil ultrapassa 7.000 cursos de pós-graduação. Um sistema robusto, que interage com o território. Ontem, lá na Universidade Federal de Uberlândia, eu fui apresentada a produção de café da região de Patos de Minas, que, associada à universidade, é um outro café, é um café
que tem altíssima qualidade, é caríssimo, ainda bem que eu pude provar lá. Tem os cafés gourmets que Minas Gerais está fazendo e o vinho que Minas Gerais está fazendo, a região de Brasília está fazendo o vinho. Isso é não exportar uva, né? É fazer um produto mais elaborado. E foi a associação dos agricultores com as universidades nos cursos de engenharia de alimentos, de engenharia química. Por isso a Ambev está dentro do nosso parque tecnológico. O pessoal diz que está fazendo a Ambev ali, aprendendo a fazer as melhores cervejas do mundo. Por que são as belgas e não podem ser as brasileiras? Não é verdade? Bom, então daí a importância, né, do Brasil inteiro ter esse parque de produção de conhecimento que pode se associar aos diferentes arranjos produtivos locais. Eu não vou falar quais são, mas infelizmente a base de arranjo produtivo local ainda é muito extrativista no Brasil. Nós temos pouquíssimas áreas, e há vários relatórios mostrando isso, por exemplo, na área de tecnologia da informação. Mas vejam, o primeiro centro de excelência em inteligência artificial do Brasil não está no Sul e Sudeste, está na Federal de Goiás. E eu participei há menos de um mês, primeira turma em inteligência artificial do Brasil, no nível da graduação, é da Federal de Goiás. Estive na semana passada na Federal do Rio Grande do Norte. O Instituto Metrópole Digital abriga várias turmas na área de tecnologia da informação e um quarteirão inteiro de startups e empresas júniores. Esse Brasil, que agora é um Brasil no qual há mais atividades de pesquisa, eu estava aqui, né, no Rio Grande do Norte, ou aqui em Goiás, esse é um Brasil que não existia nessa região antes da chegada da pós-graduação. Inaugurei usina fotovoltaica em Alagoas, e é muito bom ver o Brasil fazer isso. E a gente precisa fazer mais e mais, sem deixar de fazer na região sul e sudeste. Bom, aqui são as áreas do conhecimento. Vejam que aqui, ciências da saúde, onde está a medicina, tem o maior número, só perde para multidisciplinar, de programas. O Brasil é muito forte na área médica e biomédica. Se nós associarmos a área da saúde com as ciências biológicas, é sem dúvida nenhuma a maior força em termos de programas de pós-graduação na CAPES. Então, a gente tem capacidade instalada para termos os nossos testes diagnósticos, as nossas vacinas. As vacinas contra a Covid-19 ficaram muito, assim, abandonadas. A UFMG está em fase de ensaio clínico, mas teve que fazer invasar no exterior. Não havia como invasar no Brasil. A gente não vai ter complexo econômico industrial da saúde assim. Essa semana morreu o Eliezer, um grande pesquisador, um grande químico, que produziu, e eu me emociono ao lembrar daquela quantidade de protótipos do Eliezer que eu vi em vários eventos e que podiam hoje, né, estar sendo usadas para diabetes, para antitumoral. Quantas daquelas moléculas se perderam porque os estudos não continuaram, e não continuaram porque a gente não tem mesmo capacidade instalada de scale-up, né, de fazer todas as fases de desenvolvimento. Mas está melhorando, né, gente? Está melhorando. Quando nós olhamos aqui, a avaliação temida por todos, vou passar rápido porque tem coordenador de pós aqui, eles odeiam essa parte. Então, a maior parte dos programas é nota 4. Vejam, o programa de endócrino, permanece 5, está aqui. Os cursos 5, 6 e 7 são os cursos de excelência. Então, o programa de endócrino, nos seus 50 anos, é um curso de excelência, porque ele é 5. Qual é a diferença? 6 e 7 é mais internacional. Então, depende da maior interação dos pesquisadores, tanto recebendo quanto enviando estudantes e seus respectivos professores interagindo com o exterior. Então, a internacionalização é muito importante para chegar aqui nos cursos de maior excelência.
Mas o curso 5, 6 e 7 são cursos estão nas estatísticas como cursos de excelência. Os cursos 3 e 4 são cursos que são mais fracos e precisam de mais atenção. Havia, quando nós chegamos no ano passado, cursos 3x3 que estavam sem fomento desde 2020. Eu cheguei e a presidente que me antecedeu, ela decidiu fomentar os cursos 3x3. O que eu acho, e o novo diretor de avaliação que foi empossado ontem também, é que a gente vai precisar separar o que é um 3x3 no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mesmo no Rio de Janeiro, dependendo da instituição e da área, porque pode ser 3x3 numa área nova, numa área em desenvolvimento, onde não há ainda capacidade instalada, professores, corpo docente, mas um curso que é 3x3 ou 7x3 na USP, na UFRJ não tem. Porque quando eu fui reitora, eu pedi que a pró-reitora de pós-graduação cuidasse dos cursos 3 e ela cuidou. Cuidou não extinguindo os cursos, mas fazendo projetos e programas de associação com cursos melhores. Não adianta manter um curso 3 que o que demonstra ser tanto tempo 3 é que ele não vai melhorar. E às vezes ele está ali funcionando com poucos docentes, e não é bom para os estudantes. Então, a gente vai passar a ver esses cursos 3 com outro olhar daqui para frente, que é o olhar do que é estratégico e do que não é estratégico e que deve caminhar no sentido que a gente fez na UFRJ, como um casadinho interno. Né? Se você tem programas que possam englobar esses cursos 3 com dificuldades e depois eles que ressurjam melhor, né, no futuro. É assim que a gente pensa. E os cursos 4, quando é mestrado, eles já estão melhores, mas o doutorado começa aqui. Por isso, tantos cursos 4, né? Há muitos cursos novos. Bom, então, essa expansão, e aqui é um gráfico que começa em 2013, eu vou mostrar um gráfico melhor daqui a pouco, mas vejam, de 2013 para cá, houve um aumento de matrículas no Sistema Nacional de Pós-Graduação até 2020, isso aqui é a pandemia, tá? Então, a pandemia diminuiu o número de matrículas, principalmente pela evasão mesmo. Vários estudantes cancelaram matrícula, desistiram, porque precisaram ir para o mercado de trabalho. Como eu falei, a pós-graduação é longa e havia muito desemprego no país naquela época. E nós vemos, a partir de 2020, uma retomada, né, dessa curva, e é bem rápida. Por quê? Porque os estudantes, os pós-graduandos voltaram, represamento da defesa de teses e dissertações. Isso fez com que as matrículas aumentassem. Então, não houve maior ingresso, houve represamento. Tem um fenômeno que eu não trouxe hoje, mas vai sair na revista da FAPESP em breve, que é Rio e São Paulo têm mais dificuldade de retornar com o número de doutores do que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, quando nós olhamos os estados, né? Estou falando Rio e São Paulo, quando a gente olha os estados, aqueles que já ultrapassaram o número de doutores que havia em 2019, são aqueles que têm programas inovadores, que têm cursos novos, áreas novas, e que estão reinventando a pós-graduação no Brasil. Muitos na região Centro-Oeste e Nordeste. É como se Rio e São Paulo estivessem um pouco fossilizados. E os estudantes não querem mais isso. A juventude mudou. A transformação digital chegou. E nós precisamos acompanhar essas mudanças do mundo. Espero que nós, da UFRJ, mudemos rapidamente esse cenário. Mas olha que interessante, aqui, a partir de 2016, houve uma inflexão nessa curva, porque houve diminuição de fomento, né? Bom, aqui é o número de mestres e doutores que estavam no PNE, no Plano Nacional de Educação,
Nós queríamos chegar a 60 mil mestres por ano. Chegamos em 2016, somando o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O doutorado era para chegarmos a 25 mil por ano, até hoje não chegamos. Mestrado, houve um retrocesso por conta da pandemia, nos 60 mil. Vejam aqui em 2020, houve um retrocesso de todo o sistema, como eu mostrei antes. Esse gráfico mostra doutorados e mestrados ao longo do tempo, desde 2000. Vejam a grande expansão do sistema, e essa inflexão positiva aqui é devido à expansão do sistema federal, Instituto Federal, Universidade Federal, que houve no primeiro, no segundo governo do presidente Lula, e que volta a acontecer agora. E eu vou mostrar para vocês. Por isso, esse aumento, e a partir de 2016 diminui fomento, a gente vê uma diminuição, eu vou mostrar, e aqui a pandemia, né, que depois vai ser revertida. Mas nós chegamos a 60 mil mestres em 2016. Para quem diz que é muito, olha quantos mestres os Estados Unidos formam por ano. 800 mil mestres, naquele sistema integrado à graduação. Mas são 800 mil. Doutores, é muito formar 25 mil doutores por ano, os Estados Unidos formam 180 mil. Nossa população não é tão menor quanto a americana, né? Bom, e aqui o número de titulados, como eu falei antes, né? Houve uma queda de titulação, aqui foi pandemia, né? Mas vejam que não há um aumento importante no número de titulados, seja mestrado, doutorado, e aqui o doutorado profissional aparecendo no sistema, então vai ser muito difícil atingirmos aquelas metas se continuarmos com essa velocidade. Mas não tem como melhorar isso sem financiamento. E aqui é o financiamento de ciência e tecnologia, a soma aqui em roxo, CNPq, CAPES, FNDCT. FNDCT foi contingenciado no governo passado, não só, né, no governo passado, começou a partir de 2017. Houve a emenda constitucional 95, que impôs um teto de gastos para a ciência e tecnologia, para a educação, e nós tivemos uma redução progressiva a partir de 2016, tá vendo? Dos recursos. Aqui, na verdade, isso muito grande foi o Ciências Sem Fronteiras, tá? Essa curva seria um pouco mais... Foi aquele programa grande que usou verba do FNDCT. Então, esse pico também não é verdade, assim, né? Não é tudo para ciência, tecnologia e pós-graduação. Eu vou mostrar isso daqui a pouco com relação a CAPES. Mas veja, a partir de 2016, há uma queda muito maior do que o que aconteceu no programa Ciência Sem Fronteiras. Essa queda, que é a soma, CNPq, CAPES e FNDCT, ela vem progressivamente até 2020 e continuou caindo em 2021 e 2022 e volta à retomada em 2023. Então, é óbvio que essa diminuição fez uma inflexão nessas curvas. O número de mestres e doutores diminuiria de velocidade, independente da pandemia. O que nós fizemos, né? Quando a gente assumiu em 2023, a primeira coisa foi aumentar o valor das bolsas, né? Todas as bolsas da iniciação científica ao doutorado e pós-doutorado estavam 10 anos sem aumento, né? Vamos lembrar que a bolsa de um pós-graduando mestre era de R$ 1.500. Então, tem um outro fator para Rio e São Paulo não retomarem rapidamente o número de pós-graduandos no nível do doutorado. Uma bolsa de doutorado está em 2.100. Nas nossas cidades, ninguém vive com esse valor, mesmo após o aumento, porque era, desculpem, 3.100, era de 2.200. Então, é muito difícil um doutor, e são cursos que muitas vezes dependem de dedicação exclusiva. Como ninguém vive com esse valor nas nossas cidades, Rio, São Paulo, esse é mais um dos fatores que afasta as pessoas do programa de doutoramento. Por isso, a CAPES, no ano passado, emitiu uma portaria que permite o acúmulo de salário com bolsa.
porque a gente não tem orçamento no Brasil para aumentar o valor das bolsas para o nível necessário. Nós ainda não fizemos o reajuste das bolsas no exterior, o que é fundamental para que os estudantes possam ir para o exterior, pós-doutoramento sanduíche, no doutorado sanduíche ou no pós-doutoramento. Espero fazer ainda esse ano. Mas isso já foi um alento, né? Esse aumento de 40% no valor das bolsas. É preciso mais, mas a gente não tem orçamento para isso. A gente não pode fazer isso em detrimento de novos programas. Então, as bolsas, disse muito que a CAPES reduziu o número de bolsas, vejam, em 2023 foram 100.044 e a gente ultrapassa 104 mil. Aqui eram menos de 95 mil. Então, só no ano passado houve um aumento de cerca de 5 mil bolsas. Então, não é verdade que a CAPES reduziu o número de bolsas. E disse também, e o CNPq aumentou também em 1.000 bolsas, disse também que houve cortes orçamentários, né? Não houve cortes orçamentários, então a gente está fazendo esses cards para que essas fake news parem de correr, inclusive na comunidade acadêmica. Então, aqui é o orçamento da CAPES, 2015. A CAPES chegou a ter 7 bilhões de orçamento. Então, quem olha e diz a CAPES sofreu corte, é porque o orçamento hoje é de 5,4. E eles comparam aos 7 bi. Só que esses 7 bi, vejam, 3,2 era Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que não existe mais e que nós não vamos relançar, por vários motivos. 2016, 1,6 era Ciência Sem Fronteira. Então, vamos olhar e comparar o que é comparável. Orçamento para bolsas da pós-graduação estrito sensu. A maior parte do Ciência Sem Fronteiras foi estudante de graduação. Vocês lembram, né? Então, quando a gente olha aqui, o orçamento da CAPES em azul para pagamento de bolsas de pós-graduação, olha o que aconteceu. 2017 mantido, 2018 reduz, sobe um pouquinho 19, reduz em 2020, reduz, tá vendo? Fica em torno de 3,6. E qual era o orçamento aprovado para 2023? Era menor do que 3,6. Por que houve essa recomposição? Porque o governo atual conseguiu aprovar a PEC da transição e teve uma recomposição orçamentária que podia ter colocado em qualquer lugar, colocou no Ministério da Educação e colocou no Ministério da Saúde. Foi isso que aconteceu. E o Ministério da Educação, eu não trouxe para vocês, houve um aumento importantíssimo do orçamento e a CAPES volta a ter um orçamento de 5,4, volta não, ela ultrapassa todos os anos anteriores em termos de orçamento. Então, não é verdade que houve cortes. Quem está dizendo que houve cortes, ou não conhece os dados, ou está de má fé, né? É suficiente? Não é. Eu acho que eu mostrei antes para vocês que não é suficiente, né? A gente precisa aumentar o número de doutores. Bom, agora vamos falar um pouquinho, antes de eu terminar, depois eu vou falar do periódicos, vamos falar um pouquinho o que a gente pensa, né? Em primeiro lugar, há um mecanismo que chama-se mudança de nível, que é um mecanismo muito importante. Eu fui coordenadora de pós-graduação há 20 anos. Eu coordenava, meu primeiro curso é o curso que o Rodrigo coordena hoje. Quando eu assumi o curso, tinha uma bolsa de doutorado. Rodrigo é egresso desse sistema, você lembra, né? 2004, havia editais, eu assumi o programa em 2001, e a gente começou a lançar editais do programa de mudança de nível. Que é o seguinte, o estudante que defende a tese até 18 meses do mestrado, a bolsa dele é transformada em bolsa de doutorado. Então, com esse programa, eu consegui aumentar o número de bolsas de doutorado. O Rodrigo, quando defendeu o mestrado, o estudante defende e recebe o título. Quer dizer, ele não fica sem o mestrado. Ele pode defender. E no edital estava previsto que esse estudante ele leva os resultados da dissertação de mestrado para a tese de doutorado. Funciona como se fosse um projeto de tese de doutorado e ele
qualifica e ingressa para o doutorado com uma banca que, ao mesmo tempo, concede o título de mestre. Entenderam isso? Nós fazemos isso há 20 anos. Eu perguntei para a coordenadora há pouco tempo, porque tem reclamado muito de número de bolsas, quantas mudanças de nível vocês fizeram? Ela me disse, nenhuma, não conheço esse programa. A CAPES tem uma portaria que então não estou falando nada novo, gente. A CAPES tem uma portaria que regulamenta o programa de mudança de nível desde 2006. Por que os programas de pós-graduação não usam esse mecanismo? Por que será? Porque falta bolsa de pós-doutorado? Pode ser. Porque falta bolsa no exterior? Rodrigo fez porque queria ir para o exterior, queria fugir. Rodrigo, a Luciene fez, né? Eu tenho mais de um estudante que lá em 2002, 2003, 2008 você defendeu, não foi? O doutorado. Então o estudante, ele entre mestrado e doutorado, ele fica 60 meses, não é isso? Entre mestrado e doutorado é o tempo máximo, que é um tempo longo. Ninguém está dizendo que é para aligerar. Agora, iniciação científica longa, né? Mestrado longo, doutorado longo, beneficia quem? Ah, não há concurso. Há concurso. Agora, então, vão ter 100 novos institutos federais, mais alguns campos de universidades. A UFRJ está cheia de vaga para professor. Há concurso, né? Então, a gente está desenhando um programa que associa a mudança de nível à concessão de bolsa de pós-doutorado. Só espero ter orçamento para fazer isso a partir de 2025. E mais do que isso, eu quero conceder bolsa de pós-doutorado com 2 anos, de forma que, durante esses 2 anos, o estudante possa fazer sanduíche no exterior. Um pós-doc sanduíche, não um doutorado sanduíche. Isso tudo para incrementar o número de estudantes que queiram se titular rápido para poder ir para um valor de bolsa que é melhor, ainda não é o ideal, mas é um valor melhor, qualifica mais os estudantes e aumenta a internacionalização. É muito melhor um estudante que vai para um laboratório no exterior que já é doutor, porque ele vai se dedicar às atividades de pesquisa de maneira muito mais livre do que quando o estudante tem que retornar para ainda escrever e defender a tese. E assim a gente quer agilizar a formação de doutores e propiciar o pós-doutoramento no país. Conversei já com o CNPq, que gostou muito da ideia, só nos falta orçamento, mas a gente vai colocar na piloa para 2025 e eu espero que os programas de pós-graduação gostem desse sistema. Para a área médica, a novidade que já está quase saindo. A portaria está em construção, são programas estratégicos da CAPES, que eu espero o CNPq acompanhe, mas não sei, né? O Ministério da Saúde também, que é fazer um programa residência PhD e também residência master. E nem todo residente pode ingressar e defender o doutoramento. Depende muito da bagagem que esse residente traz durante a sua graduação, se ele fez ou não iniciação científica. E não é só para a residência médica, também para as residências multiprofissionais. E assim a gente é mais um programa para acelerar a formação de doutores associada a especializações longas. Muitas especializações no exterior são assim. O estudante termina a especialização longa, como a residência, seja ela médico ou multiprofissional, e ele, além do título de especialista, se ele tem um produto, qualquer um artigo, ele é mestre ou doutor, né? Pelo menos mestre. E se ele termina sem produto, ele só é especialista. Ok? Essa portaria está sendo desenhada e vai para o jurídico em breve. Então, aguardem, essa é a novidade que eu trago para o PPG de endócrino. Eu estava desenhando e anunciei no Congresso de Residência Médica no final do ano passado, que a residência fica na Secretaria de Educação Superior, e eu já anunciei que faria isso, e a gente está desenhando esse projeto lá dentro da CAPES, né? Eu falei à época com a presidente, ela aceitou, né? Eu, médica, né? Orientadora de programa, e propondo isso, a residência está dentro da CESU, ela falou, excelente, vamos
vamos tentar. Aí eu estive com a Ludmila Ajar, da USP, ela adorou e está defendendo muito e falando sobre isso. É bom que vocês falem sobre isso, porque é óbvio que há a possibilidade da gente receber uma enxurrada de críticas, né? Tem sempre aqueles... Mas não, então, tanto a residência associada ao mestrado, a residência ao doutorado, não é para todos, é para aqueles que quiserem, é mais uma opção. Assim como a mudança de nível só é permitida para 20% dos estudantes de mestrado, não são todos, não é para todos. O MD-PhD é para todos? Não é para todos. E a gente tem mais de 20 anos que a gente faz o MD-PhD. E eu descobri com essas minhas andanças que já tem vários programas de residência médica que fazem isso, que já associam ao mestrado ou ao doutorado, de maneira não oficial. Vamos oficializar, regulamentar e, o que é mais importante, financiar. Tá bom? Então, essas são as novidades dos programas de pós. Agora eu vou trazer por último, que eu não quero cansar vocês. Eu cheguei lá, ainda não tem 2 meses, tá, gente? Mas já estou, assim, querendo mais recursos para... O ministro Camilo, ele só ri, né? Fala, só mais alguns milhões. Olha, aqui vocês todos conhecem o portal de periódicos, né? Assim que eu assumi, havia cartas da física dizendo que a CAPES não tinha orçamento. Não sei por que estão dizendo isso, tá? Só pode ser uma ansiedade coletiva devido ao que a gente passou nos últimos anos. Só pode ser isso. Vocês viram, os números são esses e são públicos. O portal de periódicos é o maior acervo científico virtual do mundo. Como que a CAPES, com esse orçamento, vai cortar a assinatura do portal de periódicos? Com qual motivo? Só que o mundo está mudando muito por conta da ciência aberta, das publicações em acesso aberto, que são coisas diferentes. E muitos de nós, cientistas, não estamos discutindo isso no âmbito dos nossos grupos de pesquisa, da pós-graduação, mas a CAPES ela precisa estar à frente. Então, nós assinamos o primeiro acordo transformativo, e eu anunciei na minha posse. Na verdade, ainda vou assinar, porque depende dos jurídicos terem todo ao pé da letra num acordo desses. Mas já está aprovado com a ACS, que é a American Chemical Society, de forma que não só ler os artigos vai ser permitido, como é hoje, né, o Periódicos permite a leitura, nós estamos pagando a publicação. Então, a publicação nessas revistas será gratuita para os pesquisadores brasileiros. Então, qual é o nosso desafio no momento? Quais as revistas que nós vamos fazer acordos transformativos. Não são todas as revistas, são aquelas não predatórias. E há um grupo de trabalho na CAPES que tem se reunido a partir do momento que eu assumi, justamente para definir as regras, mas ninguém tem dúvida que vai assinar com a Elsevier. Tá? Então, fiquem tranquilos, não vai ficar na American Chemical Society, porque aí o pessoal, a FESB já me procurou, mas American Physiological... Calma, gente. E aí me ligam lá de São Carlos, mas a revista que eu... Calma, gente. Porque o que acontece? Há contratos que estão vigentes e que foram, na verdade, não foram renovados desde 2021, tá? Então, tem contrato que não foi renovado desde 2021. Esses, obviamente, têm que ser os primeiros a serem revistos. E é essa a ordem, tem que ter prioridade. Por isso, o primeiro foi a American Chemical Society. E agora, eu não me lembro qual é, mas, enfim, há toda uma equipe, que é a equipe periódicos dentro da diretoria de programas e bolsas, que é excelente, seríssima, conhece tudo. Nosso jurídico está analisando e nós vamos fazer acordos transformativos com toda a revista de qualidade, tá certo? Agora, é muito mais caro, né? Esse com a SAS que eu vou assinar é mais do dobro, mas vale a pena? Lógico. Quanto que cada pesquisador está pagando por um acesso aberto, né? Então, quem vai pagar é a CAPES, tá bom?
E é isso que a gente vai fazer nos próximos anos com muita serenidade e seriedade. Fiquem tranquilos, ninguém quer cortar o periódicos, não. Há muita ansiedade no mundo. Por que isso? Porque o Brasil, apesar desse crescimento que eu mostrei para vocês, olha aqui, ó, está junto da Coreia do Sul, que é um país muito menor, e a Rússia eu não vou comentar, né? Quando a gente olha a China, em 1990 o Brasil era igual à China. Em 1990 a China investia em P&D a mesma coisa que o Brasil, menos de 1% do produto interno bruto. A China ultrapassou 2% do produto interno bruto. E o Brasil chegou a 1,2 naquele pico, chegou a 1,2 e agora está em torno de 0,8. É isso, né? Cria MCTI e extingue. Aumenta investimento, reduz. Assim vai ser difícil a gente se desenvolver. Então, vamos lá criar demanda, por favor. Criem demanda e façam a gente trabalhar. Mas reconheçam também o nosso esforço, né? Então, por último, eu gosto muito desse relatório. E aqui está pequenininho, eu vou ler para vocês. Aqui são as maiores áreas de pesquisa no mundo e no Brasil. E o que está em rosa é específico do Brasil. O que está em branco tem no Brasil e no mundo. Então está aqui, ó, bioquímica e biologia molecular é muito próximo a colocação entre as 10 áreas que o mundo mais produz e as 10 áreas que o Brasil mais produz. Então vejam que engenharia, no mundo a química está em segundo lugar e no Brasil está em terceiro. Ciências ambientais, o Brasil está em segundo e o mundo está em sexto. Por motivos óbvios, né? A gente tem muitos biomas para cuidar. E o que é interessante é que, dentre essas 10, na área médica, a medicina geral interna está em 10º lugar. Então, vejam, não tem medicina geral interna entre as 10 primeiras do Brasil. Mas vejam, há áreas como a bioquímica e biomol, que tem muita relação com medicina, né, com a área da saúde, enquanto o Brasil tem a agricultura em 4º lugar. E por que o nosso agronegócio é tão bem sucedido? Porque há muita pesquisa em agricultura. Não haveria um agronegócio brasileiro, não seria o que é se não houvesse pesquisa. Então, não sei porque essas pessoas questionam a importância da pesquisa, né? Então, a agricultura está aqui, e no mundo não tem isso, também por motivos óbvios. E vejam aqui, o Brasil em 8º lugar no Brasil, está uma área que não tem no mundo, que é a área de saúde pública. Então, o Brasil está dentre os melhores produtores de ciência na área de saúde pública. Devemos isso ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu vou terminar dizendo que aqui, esse último é a ciência das plantas. Por que eu digo isso? Todo mundo fala na Amazônia, 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 Amazônia. A gente precisa de estratégia para a região Amazônia, né? Mais do que falar da Amazônia. E o melhor que pode acontecer na Amazônia é haver desenvolvimento humano ligado à bioeconomia e ao desenvolvimento socioeconômico local. Senão, a Amazônia vai virar o que já tem virado, que é soja. Ela vai virar soja e gado e soja. Para que isso não aconteça, a gente já tem ciências de plantas muito fortes, precisamos de mais biotecnologia e de mais química fina no país. Mas, com relação à saúde pública, eu queria lembrar para vocês que, e por último, falar da rede EBSER, né? Porque a UFRJ está assinando, ou já assinou com a EBSER. O Arthur Quioro, ele foi ministro da Saúde, né? E ele fala uma coisa que é verdade. Em qual país do mundo há uma rede de 41 hospitais universitários com quase 9.000 leitos no Sistema Único de Saúde, 100% SUS? Quem tem essa diversidade genética no mundo para testes clínicos, para desenvolvimento de fármacos, de novos métodos diagnósticos? O Brasil. Então, para além da saúde pública, a gente precisa urgente avançar cada vez mais nos programas de pós-graduação,
na área da saúde. Na telemedicina, na medicina personalizada de precisão, na genômica, na bioinformática, tudo que é necessário, como fez muito bem lá no Em3S, não é? E Portugal é um exemplo para nós nessa questão. Vamos nos inspirar. Fonte de inspiração está aqui. Imagine, Paula, 9.000 leitos, fora os pacientes são acompanhados ambulatorialmente pelo Sistema Único de Saúde, com professores, estudantes, pós-graduandos. A UFRJ será a 42ª, mas já está na fila a Unifesp, Federal de Roraima, tudo com contrato sendo assinado. Se a UFRJ vacilar, passam na frente. Federal de Roraima, Federal do Catalão. Rapidamente nós vamos ter uma coorte das maiores do mundo, para os estudos que nós quisermos fazer. Atenção. A Unifesp, você sabe que está chegando. Primeiro da lista do UFRJ, segundo é a Unifesp. Unifesp. Hã? Sim. Mas olha só, isso são as especificidades jabuticabas brasileiras, né? Vocês vão continuar lá na SPDM, não é isso? Mas então, em Roraima, o Hospital do Estado foi cedido para a Universidade Federal. Eu fiz na época eu estava na CESU, eu falei assim para o reitor da universidade, falei, vamos ampliar vagas. Ele falou, mas eu não tenho hospital, eu quero um hospital novo. Eu falei, mas não tem. Onde os seus estudantes fazem campo de prática? No Hospital Municipal Estadual. Eu falei, vamos conversar com a EBSER para eles irem lá visitar. Será que não pode ser doado para o federal? Em menos de um ano, o Hospital Estadual foi doado, porque foi o que foi identificado pela EBSER como o melhor hospital para cumprir o papel de hospital de escola, né? Hospital de ensino. Esse hospital ele vai se associar à EBSER entre 24 e 25, e aquele hospital que o Ministério da Saúde ia construir na terra Yanomami não vai mais. Vai ser nesse hospital da Universidade Federal de Roraima, onde será instalado, além do hospital, do prédio, onde há média e alta complexidade na região, haverá um hospital anexo, que é uma construção completamente diferente para o atendimento dos povos indígenas. Haverá o primeiro hospital para atendimento de povos indígenas no Brasil. Então, para além de toda a diversidade genética que nós já temos, nós ainda poderemos atuar nessas localidades. Eu espero que ele seja o primeiro, mas não o último hospital para os povos originários, porque é muito diferente o atendimento deles, né? Enfim, não vou aqui perder o tempo de vocês, mas eu estou aprendendo muito, muito lá em Brasília, toda essa diversidade brasileira e quanto que a gente pode fazer para que o Brasil se desenvolva como um todo e que haja, por que não, mais rosinhas aqui de boas especificidades brasileiras, como é a agricultura, como é a saúde pública, como é a ciência de plantas, e que a gente possa, do Brasil, irradiar o mundo com os novos conhecimentos gerados pelos nossos pesquisadores. Mas, para isso, a gente precisa de menos burocracia, novas ideias e mais financiamento. É isso. Obrigada.